Então, Professor, sobre a revisão da vida toda. Então fica mais fácil. Fica mais fácil responder. Olha, na revisão da vida toda foi o seguinte: alguns cálculos, alguns valores não entravam no cálculo da revisão da vida toda. Então, como aconteceu muita judicialização, e o INSS estava perdendo isso, até o STJ, Superior Tribunal de Justiça, havia dado causa-ganha em uma ação popular. Isso o INSS levou para o STF, a nossa Corte Máxima, levou logo para o STF. Quando chegou no STF, a chamada revisão da vida toda, 5 ministros votaram favoráveis aos aposentados e 5 ministros votaram contra os aposentados. Só que a Corte Máxima tem 11 ministros, já para não dar o empate. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para retirar, é chamado vista do processo, pediu para analisar mais o projeto e dar o seu parecer, não seu parecer, o seu voto. O que acontece é que isso foi antes do recesso parlamentar e do recesso judiciário. E nós estávamos aguardando que o ministro Alexandre de Moraes já desse esse voto no começo de agosto. Mas ele não deu o voto. Então, passou agosto, passou setembro, estamos no dia 6 de outubro. Ainda está na mesa do ministro Alexandre de Moraes. Só que o STF não tem um prazo para o magistrado dar o parecer dele ou o voto. A gente fala assim, 21 dias, mas é pro forma, mas não é um prazo que o ministro tem que cumprir. Ele pode passar o tempo que ele quiser com o projeto lá para analisar. Nós esperávamos já para agosto, não saiu em setembro. Estamos esperando agora para outubro. O que vai faltar, senhor Flávio Kern, é tão somente o voto do ministro Alexandre de Moraes. É o chamado voto de desempate ou voto de Minerva. Minerva, a gente está falando lá do tempo do Olimpo, aquele... Então, o que acontece é o seguinte, se o ministro Alexandre de Moraes for favorável aos aposentados, então vale a revisão da vida toda. Se ele der o voto contra, nada disso é feito. Então, não tem nem como dizer qual será o voto do ministro, porque ele mesmo não disse. Estamos aguardando esta retirada de pauta, que é um aviso do processo. Ele vai realmente analisar e vai dar o seu voto. Nós esperamos que seja um voto favorável aos aposentados. Só que já existe o INSS por trás dizendo que vai custar muito dinheiro, mas já foi provado também que não é essa dinheirama toda. O INSS diz que iria gastar 300 bilhões, aquela história, não é bem assim. E nem todos têm direito à revisão da vida toda. Só pessoas que trabalharam antes de 1994, no chamado antes do Plano Real. Então, cada caso é um caso, não serve para todos os aposentados e pensionistas, só que vale para todos que têm direito. E essa revisão da vida toda é uma das revisões que não tem decadência. Mesmo depois de 10 anos, você pode entrar, só que não recebe os 10 anos, por conta da prescrição, recebe 5 anos, mas já é alguma coisa. Então, senhor... nome dele, Caco, tirou o nome dele aí. Professor, ele fala aqui que acho que algum desembargador, Álvaro Jabal Salvaia Júnior,
apresentou questão de ordem, serve somente para retirar, tendo em vista o nome do questionário, seu caso, que vai ser aposentado em 12 de 21. Diz que foi retirado do Alexandre de Moraes e foi passado por Cássio Nunes. Esse Álvaro Jobal Saraiva Júnior, quem é ele? Boa pergunta. O senhor Flávio, quem que é esse Álvaro Jabal Saraiva, Salvaia Júnior? Salvaia, não sei quem é. Porque ele bem fala... Simples. Cara, bem simples. Bem simples para encerrar esse caso aí. Olha, está com o ministro Alexandre de Moraes. Depende só dele agora a questão da revisão da vida toda. Se ele der o voto favorável, vale. Se ele disser não, infelizmente, nós perdemos. Ele fala que foi retirado do Alexandre de Moraes, que agora está com o Cássio Nunes. Não pode. O Cássio Nunes já tinha votado. O único que faltou voltar foi o Alexandre de Moraes, senhor Flávio. Tem alguma coisa errada aí que o senhor está falando aí. Ele está com a informação equivocada, porque Cássio Nunes já deu o voto dele. Eu não posso passar um voto que eu não dei ainda para outro ministro. Alguma coisa aí está errado. Dê uma pesquisada, senhor Flávio, direitinho, vê o que é que está vendo, que está havendo aí algum equívoco na sua informação. Está com o ministro Alexandre de Moraes. Se for o que nós estamos falando aqui, da revisão da vida toda. Ele falou que o Cássio Nunes pediu questão de ordem para analisar o processo. Caco, alguma coisa aí está equivocada. Olha, o ministro, os 10 ministros, eles podem até mudar o voto. Isso acontece direto. Olha, quem votou a favor, enquanto o ministro Alexandre de Moraes não der o voto dele, quem votou favorável pode mudar. Quem votou contra pode mudar para favorável. Tudo pode acontecer. O que não pode é o ministro Alexandre de Moraes deixar de votar e entregar novamente na mão de Cássio Nunes, porque o ministro Cássio já deu o voto dele. O ministro Cássio pode mudar o voto dele, é claro, mas o ministro Alexandre de Moraes precisa dar o voto dele. É o voto do ministro que quer mudar. Agora, se o ministro, qualquer um deles, que votou contra, votasse favorável agora, mudasse o voto, nem precisaria o voto de Alexandre de Moraes, porque seria maioria. Desculpem. Entendeu? O que está acontecendo é isso. Agora, é comum a Suprema Corte votar e enquanto está tramitando, o ministro mudar de voto. Quem era favorável, ficou contra. Quem era contra, ficou favorável. Isso é comum na Corte. Mas o que estamos falando desse projeto, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, é que depende dele agora, pelo menos no momento do voto de Minerva. É ele que vai decidir. O senhor Flávio, pode realmente, qualquer ministro pode pedir vista, pedir para poder analisar o processo. Isso não quer dizer que pedir requerimento. Mas o único que não votou, que ele volta a dizer que teve o requerimento. Agora não é processo, não é PL. Pedir remessa 8.888.434/21 para o gabinete do ministro Cássio Nunes Marques. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é normal. Isso é comum, Caco. Olha, Caco, isso é comum demais. O que aconteceu foi que o ministro Cássio já deu o voto dele. Depois ele viu que precisaria olhar mais o processo, pediu. Comum isso aí. Como falei a você, o ministro pode dar um voto favorável, depois ele mudar de ideia contra. O ministro Cássio pode pedir lá, para a remessa para o gabinete dele, ele dá uma olhada, e até mudar o voto dele se ele quiser. Até que o ministro Alexandre de Moraes dê o seu voto. Aí é feito o acórdão, a não ser que seja um processo, aí lá vem embargo declaratório, embargo de declaração e assim por diante. Mas, nesse caso, se o ministro Alexandre de Moraes disser que é favorável, já dá maioria. Isso é comum, um processo ir para lá, votar, não é coisa de se admirar. O que nós queríamos, ou desejávamos antes, e até pensávamos, Caco, era que logo depois do recesso do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes já tivesse dado o seu voto.
Porque ficaria já todo mundo sabendo se pode entrar com a revisão da vida toda ou não.